Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Pamela e toda semana eu trago aqui no canal tudo o que eu estou aprendendo nessa minha jornada de autoconhecimento e basicamente na jornada da vida. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu honestamente, do fundo do meu coração, espero que sim. E, bom, eu não tenho exatamente um grande motivo para estar gravando o vídeo de hoje. Na verdade eu tenho, vou ser bem sincera, e esse é um vídeo sem roteiro nenhum, extremamente espontânea. E eu tô planejando que esse seja, sim, o primeiro vídeo que eu vou postar no meu canal. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu sou uma pessoa, assim como aposto que muitos de vocês, que tem uma fixação por uma perfeição que não existe. Não existe nenhum ser humano perfeito nesse planeta. Então talvez esse é para ser sim o meu primeiro vídeo. Um vídeo em que o celular tá tremendo, um vídeo em que eu não gravei um roteiro, um vídeo que eu decidi começar a gravar porque eu tava dentro do meu apartamento, aqui na frente dessa praia maravilhosa. Sim, eu sei como eu tenho muito privilégio, muita sorte de ter essa vista incrível na frente do meu apartamento, mas esse não é o ponto. O ponto é, eu estava entrando num desespero praticamente de ansiedade, não somente por conta dessa questão do projeto do YouTube, que é um projeto que eu trago há já vários meses, o plano das ideias, né, eu tenho isso, mas eu tava com alguma coisa assim que tava me prendendo e não tava deixando eu trazer esse projeto à vida. E aí eu tava dentro do meu apartamento, entrando praticamente em parafuso, porque hoje, para vocês entenderem, é janeiro de 2026, dia 6 de janeiro, e eu meio que preciso, assim, sair da Austrália. Eu moro na Austrália, já para vocês me conhecerem um pouco mais. Mas eu preciso sair da Austrália muito em breve, tipo assim, dia 22 de janeiro. E tem muitas coisas que não estão no meu controle e eu preciso resolver essas coisas antes sequer de eu comprar a minha passagem aérea. E eu também estava indecisa sobre se eu voltava para o Brasil para finalizar esses 2 anos e meio que eu morei aqui na Austrália ou se eu ia direto para minha nova fase, que eu quero ir basicamente ali para o Sudeste Asiático, passar um tempo comigo mesma, e a minha ideia é justamente investir cada vez mais tempo nesse meu novo projeto do YouTube, projeto de criar conteúdo, projeto de poder compartilhar com muitas pessoas que eu sei que devem passar pelas mesmas coisas que eu estou passando ou por coisas que eu já passei e talvez eu possa dar um direcionamento e talvez a gente possa juntos estar crescendo e se desenvolvendo, e pode ser que vocês se interessem em acompanhar um pouquinho dessa minha história. Mas basicamente eu estava ali dentro do meu apartamento, entrando em parafuso sobre que opção que eu vou seguir agora. E se eu ia para o Brasil ou se eu ia direto para o Sudeste Asiático, e colocando tudo no papel, sabe? E muitas coisas não parecendo da maneira ideal que eu queria que essas coisas fossem. Porque tem um lado meu que eu não sei, assim, que segurança absurda é essa que eu quero conseguir. Então, esse lado meu ali, colocando no papel, questão de valores, questão do que eu tenho. E eu não tenho um monte de dinheiro sobrando, como vocês podem pensar aí do outro lado, só porque eu moro na Austrália, em frente a esse mar maravilhoso. É incrível, sim, mas para vocês terem ideia, eu divido meu apartamento com algumas pessoas e eu trabalho. Hoje em dia, eu já tive vários empregos aqui na Austrália, já trabalhei em loja de roupa, loja de brinquedos, várias coisas assim, que são os empregos que basicamente nós como imigrantes conseguimos, a depender do nosso nível de inglês. Quem não tem nível de inglês acaba trabalhando em restaurante ou trabalhando como housekeeper, e esse é o trabalho que eu acabei nos últimos tempos escolhendo, trabalhar mais como housekeeping. Porque trabalhar em ambientes de loja, ambientes de venda, ambientes com muito contato com muitas pessoas, não estava me fazendo bem, eu estava precisando ficar mais sozinha. E o housekeeping me trouxe essa possibilidade de trabalhar comigo mesma, fazer, sabe, as coisas do meu jeito, não ter pessoas ao meu redor. Então, como eu estou num momento de introspecção, isso foi muito importante para mim. Mas eu percebo também que um grande lado meu, nesse tempo em que eu estive na Austrália, 2 anos e meio, como mencionei anteriormente, eu me apequenei. Eu acho que eu passei a me contentar com pouco. E não me entenda mal, eu não estou dizendo que eu não valorizo essa vista incrível, como eu já disse algumas vezes. Não é sobre não valorizar, mas é sobre
eu sei o meu potencial e eu tenho um potencial grande. Eu já tive isso comprovado para mim várias vezes e tem um lado meu que sempre soube disso. Mas também tem um lado meu que concordou em se apequenar em inúmeras situações da minha vida. E concordou em ficar pequenininha. E eu não tô falando necessariamente sobre esse trabalho, porque é um trabalho super digno e eu tô na Austrália, então ganha bem. Mas é sobre eu saber que eu tenho um potencial tão grande dentro de mim e esse potencial de tanto eu ter deixado ele pequenininho e ai, no futuro eu faço, ai, vamos adiar, deixa para depois, eu ainda não tenho um celular perfeito, eu ainda não tenho as condições perfeitas, eu ainda não tenho a minha vida, ai, toda organizada para eu poder me dedicar a isso. Gente, isso não existe. Escuta o que eu tô falando, nos meus 30 anos de idade eu já entendi que isso não existe. Nunca tudo vai estar perfeito, nunca a gente vai ter tudo exatamente o que a gente precisa, nunca a gente vai se achar suficiente. A gente só tem que pegar, ir lá e fazer. Então esse vídeo aqui que eu tô fazendo é para falar um pouco sobre isso. É como se fosse um manifesto inicial do meu canal no YouTube. Meu canal que eu vou abrir e digitar e assim realmente criar esse canal no dia de amanhã provavelmente, mas eu coloquei essa semana como meta para eu postar esse primeiro vídeo que eu tô gravando aqui agora para vocês. E esse canal vai se chamar Pan Plural. Da onde veio o Pan Plural? Meu nome é Pamela, como eu disse no início do vídeo, e eu sou uma pluralidade de elementos, assim como provavelmente você também é. Embora a gente esteja numa sociedade que quer nos colocar em caixas, em cubículos e nos dizer que nós devemos ser aquilo ali ou nos dizer que nós somos aquilo ali, eu tenho descoberto, e muito do que me ajudou a descobrir isso foi sim ter saído do país e poder expandir minha visão sobre muitas coisas, mas eu tenho descoberto que eu posso, na verdade, ser essa pluralidade que eu sempre fui e por muito tempo eu não aceitei. Porque eu sempre senti que essa pluralidade não se encaixa nesse mundo que nos ensinam que nós deveríamos nos encaixar, não se encaixa nesse mundo corporativo, onde você precisa estar dentro de um escritório de tal horário a tal horário e você não pode sair e tomar um café no meio do dia se te der inspiração para fazer isso, porque você é obrigado a ficar ali. E isso basicamente me remete a robôs, né? Então, quando nós temos que fazer algo e fazer daquele jeito e ser assim, isso só um robô faz, nenhum ser humano faz isso. Nós somos seres humanos. Nós não nascemos para só fazer coisas. E eu não estou dizendo que não devemos fazer coisas, devemos sim, mas nós não nascemos para simplesmente estar fazendo o tempo todo sem respeitar nem um pouco como o ritmo do nosso próprio corpo funciona. O ritmo de tudo que acontece conosco. Então, basicamente, ter vindo para a Austrália abriu muito isso para mim e eu entendi que talvez eu não precise ficar nessas caixinhas que eu tentei por toda uma vida me encaixar, assim como possivelmente você faz ou já fez muito, mas eu posso tentar buscar o meu encaixe perfeito e não o que dizem que eu preciso fazer. Não o que é como aquela frase: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando a gente não sabe muito bem para onde ir, alguém vai nos dizer. Só que para a gente saber para onde a gente vai, nós temos que ter clareza. Só que eu entendi que para a gente ter clareza, a gente precisa se conhecer. Como é que você vai ter clareza de quem você é, para onde você está indo, onde é que você quer chegar, se você não conhece a si mesmo? E é por isso que muitos de nós acabam aceitando o que o mundo nos coloca como certo. Sair do colégio, fazer uma faculdade, ter um emprego estável, juntar dinheiro, conhecer alguém, constituir uma família, embora isso está mudando muito atualmente, mas ainda é algo que é buscado por muitos de nós. Ter um emprego de sucesso, né, crescer ali na empresa que você está trabalhando, comprar uma casa, ter seguridade, guardar dinheiro para deixar para as pessoas que vão ficar aqui depois. Que isso? Quem te disse que isso é o único modelo de existência possível? Nós estamos num momento histórico onde nós temos muito poder de escolha. E eu não estou aqui negando que certas pessoas têm mais privilégio que outras, de fato elas têm. Mas
O ponto desse vídeo não é sobre isso, eu posso fazer um vídeo falando sobre, inclusive. Mas o ponto desse vídeo é o que eu disse anteriormente, que para nós termos clareza, a gente não consegue isso sem se conhecer. E o que de verdade me permitiu entender que eu posso, na verdade, sim, sair da caixa. E é isso que eu tô buscando, sair mais dessas caixas que tudo, até a minha própria mente, tão acostumada com tudo isso que ouviu, quer ainda me colocar muitas vezes. A única forma da gente fazer isso é a gente se autoconhecer. Não tem outra forma. E o que me proporcionou esse autoconhecimento, essa clareza que eu venho adquirindo, não digo que eu já esteja lá, eu tô só no caminho, e pode ser que eu esteja no primeiro degrau de 10 mil degraus a seguir, mas o que eu tô dizendo aqui é que não é necessariamente ter vindo para a Austrália fazer um intercâmbio e estudar fora e trabalhar fora e ficar com inglês fluente que me trouxe isso, ou as experiências, ou muito menos pessoas que eu conheci aqui. Isso foi a última coisa. O que de verdade está me fazendo cada vez mais mudar e adquirir clareza, como eu disse para vocês, é justamente eu ter entrado numa jornada de autoconhecimento. Obviamente, a Austrália pode ter facilitado isso, por conta de eu estar afastada do mundo que eu conhecia no Brasil, de família, de amigos, de mundo de trabalho que eu tinha acesso até então. E aqui tudo funciona completamente diferente, então óbvio que isso ajuda a sair um pouquinho dessa mentalidade que eu carregava antes sobre o que era a vida e o que eu estava fazendo aqui, mas eu acredito que esse isolamento das pessoas me proporcionou algo que é indizível o valor, que basicamente foi eu permitir olhar para dentro, e eu precisei passar por uma grande crise. Eu vou compartilhar mais sobre isso em próximos vídeos e provavelmente de uma maneira mais organizada do que eu tô fazendo hoje. Mas qual que é a minha ideia com esse vídeo aqui? É começar, é sair do ponto zero, porque nesse momento, igual eu falei, eu tava em casa ali com esse redemoinho de opções que eu tenho na minha cabeça e esses medos que eu tô de não dar conta, de não ter dinheiro suficiente para fazer os planos que eu quero fazer, para poder visitar minha família no Brasil, para poder realizar um mundo de coisas que eu quero poder compartilhar aqui com vocês, inclusive em próximos conteúdos que eu criar. Mas a ideia desse vídeo é ser um marco zero, sabe? Tipo assim, o primeiro. E talvez não chegue até ninguém, talvez chegue até algumas pessoas, não tenho ideia. Talvez é só para eu ter realmente essa experiência, mas eu acho que eu preciso simplesmente começar, porque quanto mais eu ficar me enrolando e buscando ser perfeito em um celular que não esteja tremendo com esse vento, que aqui na Austrália, especificamente a cidade que eu moro, em Gold Coast, tem muito vento aqui. Então, parar de ficar esperando meu cabelo tá perfeito e não ter vento, e eu ter a luz ideal, e eu ter o equipamento ideal, e eu ter aquele roteiro assim desenhadinho que vai funcionar, que vai alcançar pessoas, e, sabe? Não, até porque a ideia inicial do meu YouTube nunca foi, nossa, eu quero ganhar milhares de seguidores e com isso ganhar muito dinheiro. Se isso vier, ótimo, mas o grande intuito desse canal aqui é eu poder passar um pouquinho do que eu já consegui alcançar, e o que eu alcancei eu ainda sinto que é pouco comparado ao potencial do que eu posso, mas é muito mesmo comparado a quem eu era há 2 anos e há 1 ano e meio atrás. Eu revolucionei minha vida e, como eu gosto sempre de dizer, eu transformei a minha vida do vinho para água e não da água para o vinho, porque inclusive bebida alcoólica é algo que não existe mais na minha vida, vamos dizer assim. Então eu sempre gosto de brincar, além disso, que eu virei minha vida de cabeça para cima e não de cabeça para baixo, porque eu alavanquei ela de uma maneira muito positiva. E como eu disse, embora eu ainda esteja no começo de uma grande jornada, eu já passei por muitas coisas que muitos de vocês podem passar atualmente, em todos os níveis, todos que vocês puderem imaginar. E essa é a minha ideia, poder compartilhar aqui mais da minha jornada com vocês e também da minha história e de tudo que eu já consegui adquirir, de conhecimentos, de vivências, de consciência no geral. Então aqui a gente vai falar sobre filosofia, sobre espiritualidade, sobre psicologia, sobre neurociência, sobre
projetos diversos, incluindo questão de vida fitness, de alimentação mais saudável, de melhores hábitos, de melhores rotinas, de se tornar a melhor versão de quem nós somos e de sair das caixinhas que insistem em tentar nos colocar. Agora eu vou ficar aqui tomando minha kombucha e vou mostrar um pouquinho mais para vocês dessa vista maravilhosa que tenho à minha disposição. Obrigada por assistir, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!